Pessoal, hoje nós vamos dar sequência sobre o tema do vídeo anterior, que foi a aposentadoria por idade, que depois da reforma da Previdência Social ganhou uma nova terminologia, a aposentadoria programada. Bom, espero que este vídeo venha sanar a dúvida de vocês. Quem começou a contribuir com a Previdência Social após novembro de 2019, que foi quando a emenda constitucional 103 foi aprovada, terá então que cumprir as regras novas da Previdência Social. Quem já contribuía antes de novembro de 2019, mas não completou todos os requisitos para se aposentar até aquela data, terá então que cumprir uma das regras de transição da reforma ou fazer opção pela regra nova. E para quem já tinha cumprido todos os requisitos para se aposentar, mas somente deixou de solicitar ele antes da reforma, terá então o direito adquirido e também as regras novas para fazer a opção pelo melhor benefício. Em relação à aposentadoria programada, a tão conhecida aposentadoria por idade, teve uma total alteração em relação às regras antigas. Tem regra de transição e tem regra nova. Só que nessas regras, algumas exigem 15 anos de tempo de contribuição, outras não exigem tempo de contribuição, só carência, e outras, às vezes, exigem 20 anos de tempo de contribuição e muitas pessoas estão confundindo isso. Então, o vídeo de hoje é para deixar bem detalhado para vocês como que funciona as regras novas relacionadas à aposentadoria programada, ou seja, a antiga aposentadoria por idade. E o que foi que aconteceu? Antes da reforma da Previdência Social, era exigido 60 anos de idade para as mulheres e 65 anos de idade para os homens, e o tempo de carência, essa carência de 180 meses de contribuições para quem completou a idade após 2011. Antes de 2011, a carência era um pouco menor. Pessoal, carência é diferente de tempo de contribuição. Carência se conta por períodos efetivamente pagos e tempo de contribuição já é o decurso do tempo e uma data até a outra data. Muitas vezes, tempo de carência não é o mesmo tempo de contribuição. São cálculos diferentes a ser feitos, só que antes da reforma da Previdência Social, além da idade mínima, era exigido então 180 meses de efetivas contribuições, que era carência. Só que na reforma da Previdência, além desses 180 meses mínimo de carência, foi exigido também tempo de contribuições, e quem já contribuía para o INSS antes da emenda constitucional número 103 de 2019 vai ficar com as regras de transição, terá que cumprir a carência mínima de 180 meses, e isso não mudou, e os 15 anos de tempo de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres. Então, se aplicar a regra de transição da aposentadoria programada à antiga aposentadoria por idade, além das 180 contribuições, terá então de ter 15 anos de tempo de contribuição para homens e mulheres. Então, a regra antiga exigia 60 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem, mais 180 meses de contribuições, que era a carência. Na regra de transição, é exigido dos homens 65 anos de idade, mais 180 meses de carência, que também não mudou para o homem, mas é exigido 15 anos de tempo de contribuição. Como falei, o tempo de contribuição e carência são diferentes. Muitas vezes você vai atingir a carência, mas não vai atingir o tempo de contribuição e precisa continuar contribuindo por um certo tempo. Para as mulheres, manteve tão somente a carência de 180 meses de contribuição, mais os 15 anos de contribuição e esse aumento progressivo da idade.
Só que para quem nunca contribuiu para o INSS e começou a contribuir somente após a emenda constitucional número 103 de 2019, terá que cumprir a regra permanente. Se você nunca teve carteira registrada, se você nunca trabalhou, se o seu primeiro recolhimento somente aconteceu após a aprovação da reforma, você então caiu numa regra permanente na aposentadoria programada e nela é exigido 65 anos de idade para os homens mais 180 meses de carência. Ou seja, esses dois requisitos não mudaram. Só que para o homem, na regra permanente, ou seja, para quem não contribuía antes e começou a contribuir somente depois, é exigido 20 anos de tempo de contribuição. Para as mulheres que não contribuíram antes da reforma previdenciária e passaram a contribuir depois da reforma, ficou sendo fixo 62 anos de idade, mais 180 meses de carência e também 15 anos de tempo de contribuição. Então vejamos, para quem não era filiado antes da reforma da Previdência Social, começou somente depois. Para os homens manteve idade, manteve carência, mais tempo de contribuição de 20 anos. Para as mulheres manteve o tempo de contribuição de 15 anos, manteve 180 meses de contribuição mínima de carência, mais idade fixa em 62 anos. Bem, para os homens aumentou o tempo de contribuição, para as mulheres aumentou a idade em relação à regra de transição e também em relação à regra antiga. Se você se aposentar cumprindo o mínimo necessário ali, provavelmente você vai se aposentar com 60% da média. Se o seu salário for mínimo, tanto faz, porque ninguém pode receber um salário inferior ao mínimo. Mas se você já contribuiu sobre 2 salários, 3 salários, a sua contribuição é o teto do INSS, talvez seria interessante você analisar primeiro se compensa você aposentar com esse mínimo necessário e abrir mão talvez de 30%, 40% do valor da sua aposentadoria na hora de calcular o valor do benefício, ou então se compensa você continuar trabalhando para conseguir esses 2% a mais que ultrapassa o mínimo necessário, aumentando assim o valor do benefício. O decreto número 10.410 de 2020, que alterou o decreto número 3.048 de 1999, traz exatamente quais são os requisitos para se aposentar, quais são os requisitos a serem cumpridos, com mais detalhes do que a emenda constitucional número 103 de 2019. O decreto número 10.410 de 2020 é o regramento específico sobre todas as leis previdenciárias. Bem, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, acionar o sininho e até o próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.